E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, e abra em Gênesis 3, de 7 a 9. Meus irmãos, enquanto os irmãos estavam louvando aqui, eu estou aqui, meu irmão, me deliciando, porque eu tenho o hábito de, às vezes, estou preparando uma mensagem, e quando Deus começa a me direcionar, eu vou pela onda do Espírito, e eu estou aqui, à medida que eu estou ouvindo o louvor, eu estou ouvindo aqui muitas coisas na minha cabeça, estou tendo, nesse presente momento agora, falando com vocês, algumas revelações que eu ainda estava anotando, mas ainda estou tendo, né? Eu peço a Deus que me dê a capacidade de manter as informações, porque essa é o grande mistério, né? De você compreender e você sustentar aquilo na sua memória. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 19. Preste atenção nisso. E conservando o que? 1 Timóteo 3, 19 não tem. Não, 1 Timóteo 1, 19. Não, 1 Timóteo 1, 19 tem. 1 Timóteo 1, 19. Depois de Gênesis, é isso que o senhor falou? E depois Gênesis 3, de 7 a 9. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: conservando a É. e a boa, Consciência. fala assim comigo, e a boa, Consciência. a gente vai se ater aí, e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Guarde a palavra, a boa consciência, conservando a fé e o que? A boa consciência. Eu vou falar sobre isso hoje. Abra lá comigo no Éden. A verdade é em Gênesis, mas no Éden. Falei como se fosse medo. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor, e Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando começa o capítulo 1, ele se refere aos ensinamentos, à apostasia, mas ele vai falar de algo que é bem profundo, porque a fé, nós sabemos e precisamos conservá-la para que nos mantenhamos de pé, ou estarmos firmes. Mas quando a gente fala da boa consciência, a boa, ela tem aí um prefixo que nos fala algo que nos diferencia da consciência de maneira geral que cada um tem das coisas. Primeiro, eu quero que você entenda que quando nós falamos de consciência, consciência todos nós temos. A nossa consciência, ela é modelada partindo do princípio em que os nossos pais nos educam, partindo do princípio em que nós, quando temos contato com outras pessoas, desde a fase da infância ou da primeira infância, que nós passamos a ter conhecimento de algumas coisas, até a fase adulta de níveis acadêmicos superiores,
ainda estamos no processo de modelação. Alguns acreditam que até a idade dos 40 anos, nós ainda estamos nessa formatação, no que diz respeito a termos uma consciência mais ampla e formada de tudo. Mas quando nós falamos da consciência, a palavra consciência é uma palavra grega, que fala de conhecimento consigo. É a capacidade de nos conhecermos. A consciência não fala de uma coisa que é mútua. Não é algo que se relaciona ao outro. A consciência se relaciona ao indivíduo. Aquilo que ele aprende, aquilo que ele é. Como as influências do mundo em que vivemos. O mundo, hoje, não é o mesmo de 30 anos atrás, até por causa das revoluções tecnológicas, entre as quais nós temos uma mudança de paradigma, de que muitas coisas já nem existem mais da nossa geração ou da nossa infância. A tendência é que sejamos modelados e a nossa consciência, ela está o tempo todo sofrendo influências. Algumas pessoas dizem que a consciência é uma faculdade da alma, como se dizendo o certo ou o errado, né? Como nós poderíamos de repente dizer que quando nós lemos o texto lá no jardim do Éden de Gênesis, vai dizer o quê? Que Deus todos os dias, na virada da tarde, falava com Adão de maneira audível. Deus não falava à consciência de Adão, Deus falava de maneira audível. Então todos os dias Deus falava, e para Adão aquilo era muito comum. Sendo que o pecado, quando ele entra, nós vemos que Adão, quando ouve Deus falar, vai ouvi-lo de maneira diferente. Por quê? Porque aquilo marca a consciência do ser humano e a consciência que vamos herdar. Você vai falar, como assim? Entenda. Quando Deus fala com Adão e Adão peca, naquele momento, a voz que era audível se torna inaudível, e agora o homem não ouve mais de maneira perceptível e audível no ambiente. A partir daquele momento, o homem vai ouvir uma voz que a gente chama de consciência, que na verdade, entenda-me bem, consciência e voz do Espírito são coisas distintas. No mundo, as pessoas que estão lá, elas têm consciência, mas elas não têm o Espírito Santo. Por isso não são as mesmas coisas. Não é a mesma coisa, né? A voz do Espírito e a consciência. A consciência todos herdam por causa de Adão. A consciência passa a ser as subjetividades do mundo apreendido aqui fora, que nós passamos a ter conhecimento, que aprendemos, que somos modelados e que de alguma forma somos atravessados e começamos a formar conceitos e começamos a partir disso entrar em contato com o mundo físico. Uma outra coisa que eu quero dizer para você é que a consciência, ela sempre está relacionada ao presente e ao passado. Não se pode ter consciência do que não aconteceu, porque tudo está sendo modelado agora. Tudo está acontecendo agora. Estou vendo aqui o verde, e o verde pode me gerar pensamentos. Mas eu não posso daqui a 1 ou 2, 3 minutos saber se vai acontecer alguma coisa com esse verde. Por quê? Porque a nossa consciência se dá agora. As coisas estão acontecendo nesse momento. Por isso eu digo para você, a conversão não se dá na consciência. Porque se fosse assim, todos nós automaticamente não pecaríamos mais. Porque a nossa consciência seria restituída à de Adão no princípio no Éden. Não é a consciência. A Bíblia diz que o nascer é do Espírito, e quando o Espírito, a pessoa nasce, está lá no livro de Efésios 2:1, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas, em pecados, nos vivificou no Espírito. Por isso, a consciência não é convertida. A consciência, ela passa
por uma série de mutações sociais. O que vemos às vezes influencia a nossa atitude, que nós nem sabemos ainda o que veremos e o que acontecerá. E é isso que faz com que o homem que não estiver sendo dominado pelo Espírito, por quê? Porque se o Espírito domina sobre a carne, a consciência está subjugada ao Espírito. Mas se a carne domina sobre aquilo que se deveria, o Espírito, então a carne, ela move toda a nossa consciência e a predispõe para aquilo que o mundo nos oferece. E aí somos chamados crentes carnais, porque estamos ouvindo a voz da consciência que não está atrelada à voz do Espírito. Entenda, meu irmão, nós temos a consciência, nós temos o Espírito, nós temos a alma, nós temos o corpo que fala nas suas estruturas biológicas e nós temos a consciência. A consciência está posta em nós como em qualquer pessoa lá do mundo, porque todos a têm. Todos conseguem discernir que uma coisa é certa e errada a partir pelo princípio do conhecimento que ele teve de certo e errado. Algumas pessoas estão sendo modeladas num novo conceito, onde o certo e errado são relativos. Então, para elas, essa maneira de enxergar o certo e errado é relativo. Para quem vive no Espírito, não há relatividade, porque essa consciência é modelada a partir do quê? Da nova vida com Deus, e se passa a ter uma consciência de espiritualidade. Então passamos a compreender a vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo sabe o que está dizendo. Quando Paulo fala de uma boa consciência, não é uma consciência no senso coletivo que todos a têm, mas a boa que nos diferencia de termos a capacidade de olharmos para fora, de avaliarmos as situações e não irmos naquilo que é errado. Porque desde que o homem pecou e desde que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que o pecado passou a todos por intermédio de Adão. E, meu irmão, ao longo da história, tudo que eu e você conhecemos de Deus foi a partir de um encontro, de uma regeneração, de um novo nascimento para a compreensão da mente do Espírito. Do contrário, nunca compreenderíamos as coisas do Espírito, porque são loucuras para o mundo e era loucura para nós também. Mas a partir do momento que tivemos esse contato com Deus, a nossa consciência passa a ser modelada por princípios bíblicos. Quando aprendemos a palavra, a nossa consciência passa a ser uma consciência espiritual. Eu quero que você entenda, meu irmão, o que eu vou dizer para você. No Éden eu disse que Adão e Eva não sabiam que tinham pecado, porque agora a consciência que se apresenta para eles é de que eles haviam feito algo errado, porque até então não existia nenhum parâmetro de erro, porque o pecado ainda não havia entrado. E quando o pecado ele entra, o parâmetro de erro passa a existir, aonde a todos os homens agora o certo e o errado parte de princípios que aprendemos fora, e a partir do momento em que vivemos no Espírito, para nós o certo e o errado não está condicionado com a vida mundana, mas está condicionado com aquilo que Deus manda com que eu faça. Por isso, meu irmão, se eu vivo debaixo da lei do Espírito, a Bíblia diz que contra isso não há lei. Por quê? Porque eu vivo de acordo com aquilo que o Espírito quer que eu viva. Então eu não estou debaixo daquilo que os homens vivem lá fora. Uma outra coisa é que a consciência de Davi lhe acusou depois dele ter cortado um pedaço da orla de Saul. O texto vai dizer em 1 Samuel 24:5, e o coração de Davi doeu. Porque mesmo ele tendo feito aquilo, a consciência dele disse para ele, não era para eu ter feito. Apesar dele ter errado, apesar dele estar fazendo o que está, porque ele tinha a consciência que lhe mostrava. Os irmãos de José se sentiram mal depois que viram que aquele rapaz fora maltratado. Tentaram arrumar logo alguma desculpa para o pai. A consciência, ela está aí. E ela trouxe naquele momento um peso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa consciência, ela está agora, nesse momento, sendo modelada pelo que você está ouvindo. O que você está ouvindo pode influenciar
e mudar a sua vida, porque nós estamos numa constante modelação, seja aqui na igreja ou em qualquer lugar. Mas quando estamos vivendo no Espírito, nós temos a capacidade de fazer filtros, de compreender que algumas coisas para nós, por uma consciência já que temos, porque nós somos seres conscientes. Meu irmão, a partir do momento que você tem consciência de si, do mundo e do que as coisas representam, você já sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Você já tem essa capacidade de fazer essa avaliação crítica a respeito das coisas, a respeito das pessoas. Mas não basta só isso, porque Paulo vai nos ensinar algumas coisas aqui. E eu quero que você me acompanhe agora, porque nós vamos fazer algumas leituras. Tito capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer assim, começo aqui: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, a sua consciência ou a sua mente, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Primeira coisa que eu quero que você compreenda do que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que é uma boa consciência e que é uma consciência que ainda precisa ser transformada. Ele vai falar aqui sobre uma consciência corrompida, porque ele vai falar assim, olha, a consciência corrompida distorce as coisas, justifica os erros e põe malícia em tudo aquilo que se vê. Meu Deus. Porque se tudo é puro para os puros, tem alguma coisa errada. Se a pessoa está vendo de maneira impura, é porque ela acha que aquilo que ela está vendo, mesmo de maneira impura, é ilícito. E Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém eu fazer. Eu posso estar num ambiente onde as pessoas bebem e fumam, mas não quer dizer que eu tenha que agradá-las e beber e fumar, porque isso não faz parte da minha vida. Então, meu irmão, ser puro é você manifestar na hora em que você precisa ter uma mente condizente com aquilo em que o Espírito testifica na sua consciência. A sua consciência, ela está aí agora, entendendo o que está sendo dito, para que você possa compreender e não querer viver naquilo que você sabe que não pode. Sabe o que acontece? As pessoas começam lá no capítulo em Timóteo, onde nós estávamos, volta para lá, capítulo 1, versículo 6, do que, desviando-se alguns, entregaram-se às vãs contendas. Sabe o que acontece numa consciência corrompida? É que eu começo a querer me justificar, eu começo a querer achar para mim uma saída, sendo que uma consciência que não está em conformidade com a lei do Espírito, com aquilo que Deus pede, meu irmão, eu nunca vou ficar em paz, porque existe uma coisa que não está em conformidade e condizente com aquilo que eu aprendi. Então, meu irmão, a primeira coisa é, a nossa consciência não pode estar debaixo de corrupção. E isso, meu irmão, quem tira dos meus olhos, quem não vai na direção dessas coisas, é você. Porque o Espírito de Deus já te deu o conhecimento de que aquilo não é bom e que aquilo não pode. Você já tem naturalmente, como as pessoas lá de fora, a consciência do certo e do errado, mas o Espírito ainda assim fica testificando, fica falando e fica mostrando a você que não é bom. Nós criamos um discurso de autodefesa. Você já viu quando uma pessoa sabe, porque por uma questão de consciência do que ela está fazendo não é correto, e isso é perceptível. A pessoa cria um discurso. Quando eu falo discurso, o primeiro discurso que criamos é mental, depois ele é reproduzido de maneira verbal. Meu Deus. Nada do que você reproduz verbalmente não veio por osmose, passou pelo discurso mental e pela elaboração do que você iria falar. Então nós
criamos um discurso de defesa e a nossa consciência e o Espírito Santo nos mostrando que aquilo não é legal. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. E é isso que você precisa compreender. A nossa consciência, ela não está, preste atenção para você, a consciência, como eu disse, não é o Espírito Santo. A consciência é um fator psicossocial de aprendizado contínuo e daquilo que eu vejo, daquilo que eu concebo, como forma, como estilo, como maneira, como ideologia, como eu enxergo as coisas. Mas se estiver na lupa do Espírito, aí você compreende as coisas do Espírito. Se não estiver, você não vive, porque a consciência não é algo, preste atenção, nem do Espírito Santo. A consciência não é algo nem da alma. A consciência é um construto presente que está acontecendo nesse momento em você. Que tudo que você está aprendendo agora, você também está formatando ideias dentro de você neste momento. O Espírito atua ali. Porque quando o homem peca, Deus coloca, através de Adão, nas gerações futuras, a consciência em todos os seres humanos, para que em Romanos 2,9 ninguém pudesse dizer que é indesculpável diante de Deus, porque o texto vai dizer que os que com lei pecaram perecerão, e os que sem lei pecaram serão julgados. É a lei da consciência, está lá, já viu? Que aquele que tem a palavra, aquele que tem a lei e não a pratica, e aquele que nunca ouviu sequer a lei, mas no seu coração testifica de que a lei é verdadeira, então esses vão ser julgados por esses critérios. Não que, escute-me bem, que a pessoa que vive lá fora, não é isso não. Não é isso não. Eu estou falando de regra, não estou falando de exceções, como pessoas que moram na Patagônia e que são analfabetas, não conhecem, não discernem a mão direita da esquerda de fato, são pessoas que não compreendem de uma maneira de aprendizado muitas coisas que você sabe. Para a sociedade que vivemos, não. A sociedade que vivemos, ela é educada, ela tem princípios, ela estudou, pelo menos uma boa parte, ela tem consciência, ela tem valores, ela aprendeu. Tudo isso, meu irmão, constitui peso e elemento para que Deus avalie e julgue o coração do homem. Por isso, Eclesiastes vai dizer que Deus há de manifestar os segredos do coração do homem. O que são os segredos? É a consciência e a caixa preta que está tudo lá dentro, né? Tudo que você viveu e que você vive está lá guardadinho. Você fala assim, mas Jesus perdoou todos os nossos pecados? Sim. Porque, do contrário, meu irmão, tudo isso ainda estaria pesando contra você. Entretanto, se você sair do caminho, tudo aquilo que um dia foi contra você, você volta a estar no caminho, na estrada perigosa, porque você pode morrer e perder a salvação, porque a salvação se perde. Nós não acreditamos na predestinação. Salvação se perde se você se mover para fora, se você rejeitar o Espírito Santo, se você continuar pecando, se ele se afastar da tua vida, se o brilho do Espírito for embora, se ele não habitar mais em você, você perde. Segunda coisa, abra comigo em Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vai lá comigo, volta lá, em Timóteo, que nós estávamos no versículo 7, contextualizando essa consciência cauterizada, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Segunda coisa que nós estamos vivendo hoje é a mente cauterizada. O que é você cauterizar alguma coisa? É quando você pega uma ferida aberta e você precisa fechar, ela tem que ser fechada. E a cauterização de mente é que constitui-se de maneira figurada uma mente fechada, uma consciência retrógrada, uma consciência que fica presa nos seus próprios valores e nos seus próprios conceitos. Por isso
esses falsos mestres que ensinam o que não sabem, o que não aprenderam e o que não são movidos pelo Espírito para ensinarem. Conhecimentos terrenos, humanos, que não produzem mudança na vida de ninguém. E é o que nós mais temos aí. Pessoas que julgam ser alguma coisa e não são. Paulo está falando isso porque Paulo está combatendo os falsos profetas, os falsos ensinadores daquele tempo. Então Paulo está falando de pessoas que têm a consciência cauterizada. A consciência cauterizada é quando uma pessoa erra, não se arrepende e não vê maldade nenhuma naquilo que se faz. Meu Deus! As pessoas começam a cauterizar suas mentes. Elas não veem erro. Elas acham que não tem nada a ver aquilo que elas estão fazendo. E isso é perigoso quando nós não temos a percepção do que estamos fazendo, se é certo ou errado. Chegou uma hora que Adão teve medo. Ainda bem, porque ele percebeu que ele tinha feito alguma coisa de errado. Mas se você não sentir mais alguma coisa, se alguma coisa não te incomoda mais, cuidado, porque isso é perigoso. Você não está conseguindo ouvir ou distinguir a voz do Espírito a você. Lembra de Ananias e Safira? Tramaram uma mentira, que sabiam que não era necessário, mas não quiseram contar a verdade, e nem se arrependeram. E o que aconteceu com os dois? Insistiram no erro, acharam que por eles terem vendido, por eles terem feito, perceba, as pessoas acham que podem dominar aquilo que não é do domínio delas. Cabia a eles fazer aquilo que se tinha que se fazer de maneira autêntica e não dizer para Deus ou querer fazer algo que aquilo ali era só uma aparência, porque na verdade o coração deles não estava ali. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? Mente cauterizada. Pessoas que estão vivendo no erro e no engano, acreditando piamente. Tem alguns que até nos assusta, porque eles acreditam que estão fazendo o correto. E às vezes eu não sei se isso está lá em Romanos capítulo 1, que Deus os entregou aos seus próprios sentimentos. Deus os entregou a cometerem pecados. Deus os entregou para que eles não tivessem mais discernimento do que estavam fazendo. Isso me preocupa, isso me traz temor e sempre me trouxe. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado é o homem cujo Deus não imputa os pecados. Bem-aventurado é o homem feliz, aquele a qual Deus não imputa a iniquidade. Aleluia. Feliz é aquele que Deus não fala assim: olha, eu imputei. Se Deus imputar, deixa melhor que já era. A Bíblia diz em Tiago que há pecados que é para a morte. E esse não adianta lá. Eu estou falando, meu irmão, do que Paulo disse a respeito de ter uma boa consciência. É você saber o que é certo, o que é errado, a proposta de Deus para você. Porque se a consciência, como eu disse para você, é um conhecimento consigo, é a capacidade de nos conhecermos, quer dizer, com o tempo, a gente sabe quem é, a gente sabe o que não está bom. O salmista no Salmo 51 disse: os meus pecados estão continuamente diante de mim, contra ti pequei e pequei contra os céus. Davi disse para Deus. Deus gostava de Davi, sabe por quê? Davi era sincero. É interessante que Saul fez menos do que Davi. Saul não obedeceu na hora que ele tinha que dizimar lá, se eu não me engano, a casa dos Amalequitas. Davi matou, adulterou, premeditadamente. Davi fez muita coisa errada. Davi contou o exército. Um anjo veio na cidade e matou uma opção de gente inocente. Davi fez muita coisa errada. E às vezes eu fico me perguntando, falei, se a gente fosse olhar pecadinho, pecadão, né, como o pessoal fala por aí, o que Davi fez foi muito mais sério. Mas eu entendo, meu irmão, que há situações na Bíblia que Deus abomina. E quando Saul desobedece, Deus abominou aquele ato. Tem 3 pecados na Bíblia perigosos: traição, ele é muito perigoso.
um outro tipo de pecado, que se chama incredulidade. Jesus chegou na cidade, operou, fez tudo, ele só não operou no meio dos seus, por causa da incredulidade dos seus. Jesus não, a Bíblia fala sobre traição, incredulidade e desobediência. Pode ver que nesses três a coisa sempre fica estreita. Pode ver na Bíblia. E olha que eu não estou falando de idolatria, hein? Que também é um outro também que Deus abomina, como está em Levítico. Então, meu irmão, nós estamos falando sobre ter uma boa consciência. Paulo vai falar, conservando a fé e uma boa consciência para quê? Para não naufragar na fé. Naufragar é apostatar. Para não se perder. Para não ficar frio. Para daqui a pouco não sair da igreja, como muitos já saíram. Não aqui, mas de maneira geral. Desde que eu me entendo por crente, eu já vi muita gente sair da igreja que eu olhava e pensava, meu Deus, essa pessoa tem um grande potencial. Era uma pessoa que eu via e falava, meu Deus, tem um grande chamado. Tinha um amigo nosso, o Stephen, que aquele rapaz evangelizou e levou músicos para a igreja. Todos os músicos da nossa igreja, quem discipulou foi ele. Mas a gente não entende as coisas. Ele entrou para a polícia, se afastou e morreu. É triste, obviamente que é triste, porque eu olhava para ele, me ajudou muito na minha caminhada, como um grande evangelista, como discipulador, como pessoa. Mas, meu irmão, nada disso vai importar se nós não tivermos uma boa consciência para com Deus. Sabe porque o preço foi alto? O preço foi de cruz, de morte. Não pense você que Deus entregou o seu filho e deu o que ele tinha de melhor para receber o nosso pior, ou o nosso resto. Deus amou o mundo de qualquer maneira, diz a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa encontrar a vida eterna, tenha a vida eterna. Então entenda isso, meu irmão. Aprenda a ser um cristão que tenha boa consciência. Isso é formatado. Isso não é do dia para a noite, você aprende. Terceira coisa, Atos capítulo 24, versículo 16. Diz assim, Atos 24, versículo 16. Por isso procuro sempre ter uma consciência pura. Uma consciência, em outras versões, sem ofensa. Tanto para com Deus, como para... Sabe o que isso representa? Uma consciência pura é a que foi limpa pelo perdão de Jesus. Deve ser conservada limpa e sem pecado. A nossa consciência, se ficar sendo maculada, se nós ficarmos pecando sem temor, a gente vai macular isso. E essa consciência começa a ficar desagregada e o Espírito não consegue visitá-la. O Espírito, a voz fica distante. A voz chega, meu irmão, quase que distantemente, aquela voz que você ouve de longe. Tem gente que está ouvindo Deus de longe. A consciência é para Deus, preste atenção. A consciência é para Deus e os homens. A consciência que temos que ter é para os de fora e para os de dentro. Consciência pura para aqui dentro e lá fora. Você tem que conservar isso. Isso fala de uma boa consciência cristã. É eu ter consciência como eu ajo aqui e como eu ajo lá fora. Perceba, Paulo não era ativista de movimento nenhum. Eu às vezes fico meio surpreso com alguns cristãos que querem ser ativistas, que querem falar em nome de movimentos sociais. Preste atenção no que eu vou te dizer. Cada um, meu irmão, entenda da maneira como quiser. Lá fora, isso é comum. Paulo estava numa época que havia escravos. Paulo estava numa época de machistas, uma sociedade judaica fechada. Mas Paulo não foi chamado para ser revolucionário socialmente.
Sabe o que aconteceu com Onésimo quando ele se converte na prisão que Paulo estava? Paulo fala assim: volta, esteja debaixo da mão do teu Senhor. Mas ele vai me matar. Eu vou mandar uma carta de próprio punho, tu vai entregar Onésimo a Filemon e ele vai te perdoar. Tem muita gente que levanta muita bandeira lá fora, mas não levanta a bandeira do cristianismo, mas não levanta a bandeira do que vive, não mostra o que vive. A gente tende a comprar muitos barulhos lá fora, a gente só não compra aquele que é a nossa causa maior. A gente só não fala daquilo que a gente deveria falar mais. Meu Deus! Mas fulano pensa essa opinião, mas cada um pensa. Meu irmão, cada um pensa como quiser. Ninguém controla a cabeça de ninguém. Mas a minha opinião, a maneira como eu penso, o que eu acredito, não pode ser manchado. E eu não posso comungar com coisa errada. Eu posso ser uma pessoa que entenda, eu estou ali para ajudar, eu estou ali para fazer o que for, mas eu não vou fazer o que as pessoas fazem lá fora. Aleluia! Então, meu irmão, a terceira coisa que eu quero dizer para você é uma consciência pura. Paulo vai falar sobre isso. Ter uma boa consciência é manter a sua consciência sem mácula. Uma consciência maculada de erros, de enganos e de pecados, ela não deixa você formatar a vida espiritual. A tua vida fica minguada, você não cresce. Você quer até ver as coisas acontecer, mas está sempre naquele querendo, sempre no quase, nunca acontece. E tem gente que fica nesse ato a vida inteira, de querer alcançar, mas não conseguir, de visualizar, mas não entrar naquilo que de repente gostaria de fazer. Quarta coisa, 2 Coríntios, capítulo 1. Meu irmão, o Espírito Santo nessa noite, ele quer trazer à tua consciência alguns princípios importantes para que você possa desfrutar mesmo da visitação. Quando Adão perde aquela visitação, a vida de Adão nunca mais é a mesma. Meu irmão, não perca na sua vida a visitação, o Espírito que vem sempre pairando, e não é no ar, ele está sempre dentro de você, sempre querendo falar, sempre querendo se manifestar. A intenção do Espírito é se manifestar. Ele está em nós, na igreja, para se manifestar. Ele não está dentro de você para ficar calado. Se for para ficar calado, ele não ia até você. Aleluia! O ministério dele está na igreja. Oh, santo Deus! 2 Coríntios 1,12. Paulo vai dizer assim: porque a nossa glória é esta. Veja qual é a glória do que ele vai dizer. O testemunho da nossa consciência. Preste atenção nisso. De que com simplicidade e sinceridade de Deus, mas não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Quarta coisa que eu aprendo: testemunho da nossa consciência. Escute o que eu vou dizer para você. Você tem que ter testemunho dentro de você. O Espírito clama dentro de nós: Abba, Pai, Paizinho querido. Se temos a certeza de que somos salvos, não é porque as pessoas dizem que somos salvos, é porque temos em nós o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito de que estamos salvos, não para a meritocracia do que fazemos, mas pela certeza e a convicção e uma boa consciência de que eu sinto, se Ele voltar agora eu sou salvo, porque eu sou bom, eu tenho a consciência plena de que não sou. Quarta coisa, o testemunho da nossa consciência. Não é a consciência agora lá de fora que eu estou falando. A pergunta que eu vou fazer para você agora é para você avaliar. O testemunho dentro de você precisa estar claro e vivo. Tem gente que um dia se sente bem, alegre, no outro dia está triste, deprimido, num dia acha que está salvo, no outro dia tem dúvida da salvação. Meu irmão, você ainda não compreendeu o que é salvação. Salvação, meu irmão, você pode até perder, mas vai ser sempre por não viver a boa consciência com Deus e voltado para o pecado. John Wesley disse assim: o que importa é a minha consciência. Aí eu vou refutar esse texto de John Wesley
lá em 1 João, capítulo 3, versículo 21, porque aqui é interessante, tem muita gente que fala, o que importa é minha consciência. Então vamos refutar o que John Wesley está falando e o que são os perigos que as pessoas acreditam. Capítulo 3, versículo 21, diz assim, me desculpa, falei Apocalipse não, né? 1 João capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, coração aqui, como aspectos da mente, das emoções do homem, coração com uma estrutura psíquica interna, coração relacionado ao que somos, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. É para Deus e os homens. Escuta o que eu vou dizer para você. Se o nosso coração não nos condena, aí eu faço um paralelo com o que John Wesley falou. O que importa é a minha consciência. Pergunta: aonde a tua consciência está centralizada? Porque João vai dizer uma coisa que só vai ter sentido, amados, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Mas isso é se o nosso coração não nos condena. Isso é se não há dentro de nós nenhuma lacuna. Sabe por quê? Porque tem gente que fala, não, mas o que importa é o que está dentro de mim. Não, o que importa é o que Deus sabe o que eu penso. Ô, meu irmão, você é discurso falido. Deus não está nem aí, meu irmão. As pessoas acham assim, não, mas Deus sabe. Meu irmão, Deus só sabe daquilo que Ele está comprometido com a sua palavra, não com o que eu e você achamos. O que eu e você acham só vai ter sentido se estiver esberido dentro daquilo que Deus acha. Porque Deus não precisa que você ache por Ele. Se Ele achasse que Ele precisava de você achar por Ele não achava nada. Ele falava para você achar alguma coisa para o mundo. Então, meu irmão, isso aqui é um perigo. Sabe por quê? O testemunho da nossa consciência tem que estar pleno. Agora, cuidado, quando você fala, Deus sabe o que está no meu coração, Deus sabe como eu estou vivendo. Se tiver em pecado, Deus não sabe de nada, tá? Deus não visita. E quando visita, na mesma hora eu sei que a coisa não está boa. Adão se escondeu, nunca tinha feito isso. Primeira vez que a voz brada com uma coisa que ele nunca tinha sentido, medo. Uma relação entre Deus e o homem, quando há medo, é porque as coisas não vão bem. Deus não se relaciona para intimidar e por medo de ninguém. A relação de Deus não é com imposição. A relação de Deus é uma relação em que tem que haver entre ambas as partes amor. Quinta coisa, estou chegando ao fim. Romanos capítulo 13. Abra comigo. Versículo 5. Você vai aprender hoje, à luz da Bíblia, o que é ter uma boa consciência e uma consciência que Deus considera. Uma boa consciência. Capítulo 13, versículo 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos. Isso aqui que você precisa entender. Sujeitos não somente pelo castigo, mas pela consciência. Sujeitos por quê? Pela consciência. Enquanto você não entender que a nossa sujeição não é por medo, não é pelo que ele pode fazer, é por consciência. Sabe o que o apóstolo Pedro nas suas epístolas vai escrever? Ele vai dizer que, e Deus vai mandá-lo escrever, de que nós servimos e estamos debaixo de qualquer autoridade humana, terrena, espiritual, não por punição, não porque a lei, ou porque o estatuto, ou porque alguém diz, mas eu estou pelo mero sentido de que um cristão de verdade tem consciência de que está sujeito, não é imposição. Meu irmão, você quando serve a Deus, que você compreende esse princípio, você levará ele para qualquer área da sua vida.
Você não está preso a ninguém por imposição. Você está preso pela consciência que te faz enxergar que se você faz aquilo e você está beneficiando alguém, é porque você primeiro está agradando a Deus. Primeiro você está fazendo para Ele. Para que depois, pela boa consciência, você também esteja fazendo aquilo para o homem de maneira que você não vai fazer e depois dizer: não queria ter feito, não queria participar. Jesus disse que o servo bom é aquele que faz aquilo sem ser mandado. Ele vai falar servo mau, porque só faz aquilo que é pedido. Você é servo bom para Deus quando você faz aquilo que ninguém pede. Porque você sabe para quem você faz. Você é consciência de reino, de sujeição, de autoridade, de obediência àquele que deu aos homens leis, palavras e direção. Você está debaixo dos preceitos de Deus, não do homem. Não pelo castigo, mas sim para a consciência, para com Deus. Quem não está sujeito a nada e a ninguém, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está em pecado. Porque a palavra iniquidade quer dizer quem vive sem lei. Se você não está sujeito, você está em iniquidade, sabia? A palavra iniquidade quer dizer viver sem lei. Se você não está debaixo de nada, se você faz o que dá na tua telha, se você faz o que dá no teu nariz, sou dono do meu nariz, eu aponto para onde quer, legal. Mas você não está debaixo da autoridade. Você está em iniquidade, e isso é pecado persistente que está acontecendo ao longo da tua vida, te atrapalhando, não deixando você ter boa consciência para Deus. Porque o que importa não é só ter a consciência, como disse John Wesley, mas é ter a boa consciência que difere da consciência de uma maneira geral ou de uma maneira que as pessoas estão acostumadas a fazer e a viver. Sexta coisa, vou acabar no horário. Abra lá em 1 Pedro 3, 21. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, olha o que ele vai chamar de figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que salva não é as águas. As águas é um cumprimento. As águas, fala do batismo e do arrependimento, mas batismo nenhum e nem com o Espírito Santo salva ninguém. Já vi muita gente batizada com o Espírito Santo que morreu no mundo, se afastou da igreja. Então, meus irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Pedro vai comparar, é uma figura no sentido de que tomar banho, se molhar, sem perceber o aspecto de que é uma boa consciência para com Deus da ressurreição, não tem valor. Agora, se eu tenho uma boa consciência para com Deus, o batismo não é figura. O batismo não é figura. Aí está uma conformidade entre o que foi ordenado e o que eu vivo de maneira espontânea. Então, figura só acaba sendo para quem realmente não vive de maneira integral. Ponha-se de pé, são 9 horas. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Escute isso, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus,
os acusava de dia e de noite. Termino dizendo para você que uma consciência pesada, aonde há uma sucessão de erros, há uma brecha para uma pessoa de fora. Eu disse que a nossa consciência, ela está entre a alma e o espírito. A nossa consciência está entre a alma e o espírito. E o Espírito Santo também, quando está no homem, a visita e a modela. Porém, quando nós não estamos vivendo em conformidade com isso, quando o texto diz que o acusador fazia isso, o acusador ele vem por onde? Aonde se dá a batalha? Na mente. O acusador começa a o quê? A penetrar, a lançar dardos. O acusador começa a formatar uma consciência pesada, uma consciência de erros, onde a pessoa não consegue se livrar daquilo. E o que vai evoluindo negativamente? A pessoa começa a viver com uma consciência pesada, daqui a pouco começa a ter uma ideação suicida, daqui a pouco a vida dela, ela começa a ficar doente, daqui a pouco ela começa a ter sintomas físicos no corpo. Por quê? Porque o acusador que usa aquilo que deveria ser uma boa consciência, não é, fala de uma má consciência, fala de algo que está permeando a sua estrutura espiritual, porque a consciência não se vê, ela está num âmbito em que ela está dentro dessa formatação. Há um Espírito, e se o Espírito Santo estiver visitando ali, mas se o diabo encontrar brecha, ele vai então tentar fazer com que essa pessoa seja destruída. E a missão dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Uma consciência que vive sob acusação, e o texto vai dizer que quando acontecer a glorificação e nosso Deus ser exaltado lá no final dos tempos, vai dizer: agora aquele que acusava os vossos irmãos de dia e de noite, porque o papel dele é acusar, o papel dele é te tirar da presença de Deus, tirar as tuas forças, não deixar você se envolver mais com Deus. Então nessa noite eu quis dizer para você, e eu encerro agora voltando para o texto que eu iniciei, que fiz a leitura em 1 Timóteo, em 1 Timóteo, versículo 19, capítulo 1, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio. Naufrágio é todo aquele que não está vivendo a boa consciência. É todo aquele que não está vivendo com a sua mente em Cristo cativa. Esses vão naufragar. Esses vão cair. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, atenta-te a isso. Essas pessoas não vão suportar. Elas vão naufragar na fé. E quem sabe Deus está te dizendo hoje isso. Porque Deus não quer que você venha naufragar na fé. Deus não quer que você se perda. Deus não quer, meu irmão, que nos afastemos da sua presença. Então eu quero orar nessa noite, meu irmão, para que o Espírito Santo, ele venha visitar o teu ser, ele venha trazer sobre a tua mente agora, ele possa formatar agora em você uma nova maneira de você se ver nesse contexto e se enxergar com Deus, porque você precisa largar o velho e você precisa vir a se vestir do novo. A Bíblia diz que o homem interior se renova a cada dia, apesar do exterior querer se corromper. Deixa o homem interior ser renovado, deixa o Espírito Santo visitar o teu íntimo, deixa Deus arrancar as escamas dos teus olhos. Deus não quer que você viva, meu irmão, distante dele. O que adianta saber que Deus é bom? O que adianta louvá-lo? O que adianta estar na casa dele se a sua consciência não tem sido boa para com Deus? E meu irmão, eu não preciso dizer
dizer isso, porque o Deus que prescruta e conhece a cada coração, o Deus que conhece a cada pensamento, o Deus que sabe o que eu ainda vou pensar está aqui nesta noite, e Ele sabe, meu irmão, como eu e você temos andado para com Ele. A pergunta é: temos andado numa boa consciência? Será que Deus tem se agradado daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou fazendo, de como eu estou vivendo, daquilo que eu me propus a fazer ou não para Deus? Será que Deus está alegre? Será que o Espírito está alegre? Será que eu tenho sentido a alegria da salvação? Será que eu estou sentindo aquela paz que independe das situações adversas que o mundo esteja vivendo? Porque pode ser, meu irmão, que você esteja aqui e o teu coração nem esteja nesse momento, nesse lugar. Possa ser que você esteja pensando em tudo, menos no que está acontecendo aqui. Possa ser, meu irmão, que o teu coração esteja no amanhã e não esteja aqui. E quem sabe Deus está te chamando, meu irmão, para que você volte e para que você compreenda que ter uma boa consciência para Deus vale. Deus quer que eu e você valorizemos as coisas dele. Senhor, graças te damos, porque a nossa estada aqui, como sempre na tua casa, é para sairmos melhores. Não sairmos da nossa casa e virmos para a tua casa, para não sairmos com uma porção de ensinamento e da tua palavra, para que saiamos daqui diferente. Vimos para cá porque temos o ensejo, a necessidade de mudança. E hoje, Senhor, faz essa mudança, a começar por dentro, a começar por onde o homem não pode ver, mas Tu és o escultor, Tu és aquele que entende, que conhece, que sabe. E se o homem abrir o seu coração, e se o homem se quebrantar, e se nós nos voltarmos para Ti, o Senhor está pronto a trazer o renovo. Davi sabia que não adiantaria oferecer muitos sacrifícios, porque Deus não se agrada de sacrifícios. Deus se agrada de um coração quebrantado, contrito. Deus se agrada de arrependimento. Deus se agrada de cara no pó. Deus se agrada quando uma pessoa reconhece o seu erro. Deus se agrada quando uma pessoa volta e reconhece que errou. Deus se agrada em atitudes que enobrecem aquilo que Ele nos chamou para fazer e representá-lo. Todas as vezes que você age dessa maneira, você está mostrando o que Jesus de fato é. As tuas atitudes mostram quem são ou o que é Jesus para este mundo. E as pessoas querem conhecer quem é Jesus através das tuas atitudes. As pessoas querem conhecer Jesus não é pelo que você tem, não é pelo carro, pela casa, não é por nada que você tenha, porque isso não revela Jesus. O que revela Jesus é vida. O que revela Jesus é o que você tem para compartilhar. O que revela Jesus é o que pulsa dentro de você. O que faz as pessoas se interessarem por Jesus não é pelo que você está aqui bem arrumado, com boa aparência. Isso para Jesus não tem valor nenhum. Roupa não vai para o céu. Roupa daqui a um tempo você troca ela e se perde. O que vale para Ele é o que você pode produzir na vida de alguém. É o que você pode testemunhar para alguém. E eu não falei sobre a consciência fraca, que Paulo vai dizer aos romanos que por vezes ele não fazia determinadas coisas por causa da consciência do outro, porque ele poderia até fazer, mas deixava de fazer por amor ao outro. E muitas das vezes, meu irmão, nós chutamos o balde, fazemos o que queremos, sem pensar nas consequências daquilo que as pessoas estão nos vendo. Sempre tem uma testemunha nos vendo. Sempre tem alguém olhando para a nossa vida. Não se esqueça nunca disso. Você pode achar que não tem, mas tem. Então, meu irmão, saia daqui e fale para Deus: Senhor, eu quero voltar às boas obras. Aleluia. Quero voltar aos velhos tempos contigo. Quero temer, não ter medo. As coisas que vêm na minha cabeça, eu quero apresentá-las para Ti. Não quero mais ficar com nada no meu coração. Coloca para Deus, porque Deus é bom, longânimo, tardio em irar-se. E o texto vai dizer que quando ele teve que se arrepender para poder mudar alguma situação, ele o fez. Porque Deus, mesmo sendo Deus, quando olhou para aquela geração de Israel, falou: me arrependo de ter feito. E ele foi lá e refez o plano, mas Deus teve que fazer isso
para poder mostrar, meu irmão, que eu e você também, dentro da nossa esfera, não na esfera de Deus, porque o arrepender-se de Deus não é o nosso, ele não está se arrependendo de pecado, ele está mudando de plano, mas o meu, o seu, são outras coisas. Já nasci no berço do pecado, precisando de mudança o tempo todo, precisando de uma metanoia. Pai, leva os teus filhos em paz, nos dê uma semana abençoada, ser conosco, Pai, que a tua graça e que a tua presença nos acompanhe ao longo dessa semana, em nome de Jesus, amém.